Como um território menor que muitos estados brasileiros, conseguiu dominar quase um quarto do planeta. Como uma ilha localizada no extremo oeste da Europa, tornou-se a maior potência da história moderna. E por que séculos após o auge do seu império, a Inglaterra continua influenciando a política, a economia, a ciência, a cultura e até o esporte mundial? A resposta começa na geografia. Ao observar o mapa da Europa, a Inglaterra parece discretamente separada do continente pelo Canal da Mancha. Ela ocupa a maior parte da ilha da Grã-Bretanha e é cercada pelo Mar do Norte, pelo Mar da Irlanda e pelo Oceano Atlântico. Essa posição ofereceu uma vantagem rara na história. Durante séculos, o mar funcionou como uma barreira natural contra invasões. Enquanto diversos reinos europeus eram devastados por guerras terrestres, qualquer exército que desejasse conquistar a Inglaterra precisava antes reunir uma poderosa frota naval. Esse isolamento proporcionou estabilidade. Mas o mesmo mar que dificultava invasões também abria caminho para o comércio. Portos naturais espalhados pelo litoral facilitaram a navegação, a pesca e as trocas comerciais, muito antes de outras regiões europeias alcançarem esse nível de desenvolvimento. Os ingleses compreenderam cedo uma verdade simples: quem domina os mares controla rotas comerciais. E quem controla as rotas, controla riquezas. Muito antes do surgimento da Inglaterra como país, povos celtas já habitavam a região. Em 43 d.C., o Império Romano conquistou grande parte da ilha e permaneceu ali por quase 4 séculos, construindo estradas, fortalezas e cidades que ajudariam a moldar o território. Com a queda de Roma no século V, novos povos chegaram atravessando o Mar do Norte: anglos, saxões e jutos. Da união entre esses povos surgiu o termo anglo-saxão e também o nome England, que significa literalmente terra dos anglos. Durante muitos séculos, o território permaneceu dividido em pequenos reinos que disputavam poder entre si. Ao mesmo tempo, uma nova ameaça surgia pelo mar: os vikings. Vindos principalmente da atual Dinamarca e da Noruega, eles atacavam vilas e mosteiros costeiros com embarcações extremamente rápidas. Em determinados períodos, chegavam a controlar parte significativa da Inglaterra, deixando marcas profundas na cultura e na organização da região. Mas o acontecimento que transformaria definitivamente a história inglesa ocorreu em 1066. Na Batalha de Hastings, Guilherme, duque de Normandia, atravessou o Canal da Mancha e derrotou o rei Haroldo II. Foi a última invasão estrangeira bem-sucedida da Inglaterra. A conquista normanda alterou profundamente o país. A administração tornou-se mais organizada, castelos passaram a ser construídos por toda a ilha e inúmeras palavras de origem francesa foram incorporadas ao idioma inglês. Enquanto muitos países europeus continuavam fragmentados, a Inglaterra caminhava para a formação de um estado cada vez mais centralizado. Sem grandes cadeias montanhosas dividindo o território, a Inglaterra possuía extensas planícies férteis, rios navegáveis e excelentes condições para integrar diferentes regiões. O maior símbolo dessa vantagem foi o rio Tâmisa. Às suas margens cresceu Londres, cuja posição permitia acesso direto ao Mar do Norte e às principais rotas comerciais da Europa. Com o passar dos séculos, a cidade deixou de ser apenas um importante centro urbano para se tornar o coração econômico e político do país. Antes de continuar, vale esclarecer uma confusão bastante comum. Inglaterra, Grã-Bretanha e Reino Unido não são sinônimos. A Inglaterra é apenas um dos 4 países que formam o Reino Unido, ao lado da Escócia, do país de Gales e da Irlanda do Norte. Já a Grã-Bretanha corresponde apenas à grande ilha onde estão Inglaterra, Escócia e país de Gales. Seu verdadeiro diferencial sempre foi sua localização estratégica. Enquanto muitas nações europeias concentravam seus esforços em disputas terrestres, a Inglaterra voltou seus olhos para o mar. Hoje todo mundo quer atenção, mas poucos sabem criar vídeos que realmente param o feed. Empresas, marcas, criadores, negócios locais, profissionais de todos os tipos. Todo mundo quer mais alcance, mais resultado, mais força nas redes. Mas no meio de tanto conteúdo, não basta só postar. Porque o que realmente faz um vídeo sair do comum e ganhar força de verdade é a edição. Foi exatamente para isso que nasceu Edições Disruptivas, uma formação do zero ao avançado, pensada para ensinar a criar vídeos que viralizam nas redes sociais. Porque no fim, não é só sobre aprender um programa, é sobre aprender uma das habilidades mais valiosas do mercado digital. É só acessar o link no comentário fixado ou na descrição, escolher o pacote que mais faz sentido para você e começar a transformar a edição de vídeo em renda e liberdade. No final do século XV, a Europa vivia uma verdadeira corrida pelos oceanos.
Portugueses e espanhóis exploravam novas rotas marítimas e acumulavam riquezas vindas da África, da Ásia e das Américas. A Inglaterra entrou nessa disputa mais tarde, mas quando entrou, fez isso de maneira extremamente estratégica. Sua posição entre o Mar do Norte e o Oceano Atlântico facilitava o acesso às principais rotas marítimas do hemisfério norte. Seus portos operavam durante praticamente todo o ano e permitiam abastecer embarcações que cruzavam longas distâncias. Ao mesmo tempo, o relevo relativamente plano facilitava o transporte de mercadorias entre o interior e o litoral. Pouco a pouco, o país investiu pesado na construção de navios e no fortalecimento de sua marinha. Esse investimento seria colocado à prova em 1588, quando a poderosa armada espanhola tentou invadir a Inglaterra. A frota enviada pelo rei Felipe II era considerada praticamente invencível e tinha como objetivo derrubar a rainha Elizabeth I, mas o plano fracassou. Os navios ingleses eram menores, mais rápidos e mais fáceis de manobrar. Além disso, tempestades atingiram parte da frota espanhola durante a retirada. A derrota da armada marcou um dos momentos mais importantes da história naval europeia e consolidou a Inglaterra como uma potência marítima em ascensão. A partir daquele momento, seus navios passaram a cruzar praticamente todos os oceanos. Mas o objetivo não era apenas conquistar territórios. Os ingleses compreenderam que controlar pontos estratégicos era mais importante do que ocupar grandes extensões de terra. Por isso, estabeleceram bases em locais fundamentais para o comércio marítimo. Gibraltar controlava a entrada do mar Mediterrâneo. Malta servia como uma importante base naval. Singapura dominava o estratégico Estreito de Malaca, por onde ainda hoje passa uma parcela significativa do comércio mundial. Após a sua inauguração em 1869, o Canal de Suez tornou-se outro ponto essencial para reduzir a viagem entre Europa e Ásia, fortalecendo ainda mais a influência britânica. Durante o século XIX, essa estratégia levou ao auge do Império Britânico. Em seu período de maior expansão, o Império governava cerca de 35 milhões de quilômetros quadrados, aproximadamente um quarto das terras habitadas do planeta. Mais de 400 milhões de pessoas viviam sob domínio britânico. Foi daí que surgiu uma famosa frase: "O sol nunca se põe no Império Britânico". Em qualquer hora do dia, sempre existia alguma colônia iluminada pelo sol. Mas o poder britânico não foi construído apenas pela força militar. Enquanto expandia suas fronteiras, a Inglaterra também liderava uma transformação que mudaria definitivamente a economia mundial: a Revolução Industrial. No final do século XVIII, máquinas movidas a vapor começaram a substituir o trabalho manual. Mais uma vez, a geografia fez diferença. O território inglês possuía abundantes reservas de carvão mineral e minério de ferro, matérias-primas fundamentais para fabricar máquinas, trilhos, locomotivas e navios. O resultado foi uma explosão na produção industrial. Enquanto muitos países ainda dependiam da agricultura, os britânicos já viviam a era da indústria. Império e indústria passaram a funcionar como partes de um mesmo sistema. No centro dessa engrenagem estava Londres. Graças ao rio Tâmisa e ao intenso movimento marítimo, a cidade se transformou em um dos maiores centros financeiros do planeta. Bancos, seguradoras e companhias comerciais concentraram suas sedes ali, consolidando uma influência econômica que permanece até os dias atuais. Mas a contribuição inglesa foi muito além da economia. Em 1215, a assinatura da Magna Carta estabeleceu limites ao poder do rei, um marco importante para o desenvolvimento das instituições políticas modernas. Nos séculos seguintes, o fortalecimento do parlamento ajudou a consolidar a monarquia constitucional e influenciou democracias em diversas partes do mundo. Outro legado foi a expansão da língua inglesa. Primeiro levada pelas colônias e mais tarde impulsionada pela ciência, pelos negócios e pela tecnologia, ela se transformou no principal idioma da comunicação internacional. No século XX, porém, o cenário mudou. As duas guerras mundiais enfraqueceram profundamente o Reino Unido. Ao mesmo tempo, movimentos de independência cresceram em várias colônias, como Índia, Paquistão, Nigéria e Quênia. O império desapareceu, mas sua influência permaneceu. Ela já não dependia de territórios conquistados, e sim de instituições, universidades, do sistema financeiro, da língua inglesa e de uma cultura que havia ultrapassado fronteiras. Poucos países deixaram uma marca tão profunda na história moderna quanto a Inglaterra. E talvez nenhuma de suas contribuições seja tão conhecida quanto um esporte que hoje mobiliza bilhões de pessoas em todo o planeta. Durante séculos, esse pequeno território exportou navios, mercadorias e ideias. Hoje continua exportando algo igualmente poderoso: cultura. E talvez nenhum exemplo seja tão marcante quanto o futebol.
Muito antes da Copa do Mundo existir, diferentes versões desse esporte eram praticadas em várias regiões da Europa. Cada cidade possuía suas próprias regras. Em alguns lugares era permitido usar as mãos, em outros a violência fazia parte da partida. Não existia um padrão. Foi na Inglaterra que isso mudou. É curioso pensar que um dos maiores símbolos da identidade brasileira tenha surgido a mais de 8.000 quilômetros de distância. Mas existe outra ironia. Embora tenha criado o futebol moderno, a Inglaterra conquistou apenas uma Copa do Mundo masculina, em 1966, quando sediou o torneio. Desde então, formou grandes gerações de jogadores, construiu alguns dos estádios mais modernos do planeta e desenvolveu a Premier League, considerada por muitos a liga nacional mais forte do mundo. Mesmo assim, o segundo título mundial continua sendo um objetivo perseguido há décadas. Mas reduzir a importância da Inglaterra ao futebol seria ignorar seu impacto em praticamente todas as áreas da sociedade. Na ciência, universidades como Oxford e Cambridge permanecem entre as mais prestigiadas do mundo, formando pesquisadores, cientistas, líderes políticos e dezenas de vencedores do Prêmio Nobel. Na literatura, William Shakespeare revolucionou o teatro e a língua inglesa. Na música, os Beatles mudaram a cultura popular. Na fantasia, autores como J.R.R. Tolkien e J.K. Rowling criaram universos que atravessaram gerações e conquistaram leitores em praticamente todos os continentes. Mesmo após o fim do Império Britânico, Londres continua sendo um dos principais centros financeiros do planeta. Bilhões de dólares circulam diariamente por suas instituições, e muitas empresas globais mantêm operações estratégicas na cidade. Ao mesmo tempo, o país enfrenta desafios importantes. Mesmo assim, uma conclusão permanece clara. Poucos países exerceram uma influência tão duradoura sobre a humanidade. Sua posição insular ofereceu proteção. Seus portos impulsionaram o comércio. Sua marinha conectou continentes. Seus recursos naturais aceleraram a revolução industrial. Suas instituições ajudaram a moldar democracias. Sua língua tornou-se internacional. E sua cultura continua presente em praticamente todos os cantos do planeta. Agora, toda essa história ganha mais um capítulo dentro das 4 linhas. Depois de eliminar o Brasil, a Noruega chega para enfrentar justamente a Inglaterra, em um duelo que desperta enorme interesse. Para os ingleses, é mais uma oportunidade de buscar um título que há décadas alimenta o sonho de sua torcida. Para os noruegueses, é a chance de continuar escrevendo uma campanha histórica. E para muitos brasileiros, será impossível assistir a essa partida sem lembrar da eliminação. Naturalmente, muita gente acabará torcendo pela Inglaterra, na esperança de que ela elimine a seleção que encerrou o sonho brasileiro. Mas independentemente do resultado, existe uma ironia fascinante. O país que criou as regras do futebol moderno continua escrevendo novos capítulos da história do esporte que apresentou ao mundo. No fim das contas, entender a Inglaterra é compreender como uma pequena ilha conseguiu exercer uma influência muito maior do que seu tamanho faria imaginar. Da navegação ao comércio, da revolução industrial à democracia parlamentar, da língua inglesa ao futebol. Sua marca permanece viva em lugares onde muitas vezes nem percebemos. E talvez esse seja o maior ensinamento da geografia. Ela não determina apenas onde um país está. Em alguns casos, ela ajuda a explicar por que esse país acabou mudando a história do mundo inteiro.